Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar a reinar no teu coração, na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É uma honra estar com você neste dia que celebramos a paixão de Cristo, sexta-feira da paixão. E eu gostaria de dividir uma palavra de Deus com você. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em Êxodo, capítulo de número 12. Versículo de número 12 em diante, que vai dizer: E eu passarei pela terra do Egito, e esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo, diz o Senhor. Glórias a Deus. Deus determina que o povo de Israel no Egito peguem o cordeiro, matem-o, sacrifiquem. Peguem a sua carne, assem e comam e celebrem a Páscoa do Senhor. Mas o Senhor disse que o sangue daquele cordeiro teria que ser passado sobre os umbrais da porta, para que quando ele passasse, nenhum dano, nenhum mal entrasse naquela casa, nenhum daqueles primogênitos fosse mortos. Que o sangue cujo qual estivesse aos umbrais da porta, quando o Senhor passasse, oh aleluia, seria por salvação sobre aquela família. Glórias a Deus. Deus determinou e disse: celebrai e alegrai, porque é a salvação chegando sobre vossas vidas. E Deus determinou por perpetuamente celebrassem a Páscoa do Senhor. Oh, aleluia! Porque depois daquele dia, o povo seria liberto da escravidão. Glórias a Deus. E foi alegria, o anjo do Senhor passou. E todos os primogênitos do Egito foram mortos, mas nenhum daqueles que na porta da sua casa tinha o sangue do cordeiro teve dano algum. Foi alegria, foi liberto aquele povo. Mas depois desse acontecimento, aproximadamente 600 anos depois, mais à frente, a palavra de Deus vai dizer que uma virgem conceberia e dava à luz a um filho. Aquele que seria o Messias, aquele que viria salvar, resgatar aquele povo. Oh, aleluia! Depois de 600 anos depois, se concretiza isso. Nasce um menino de uma virgem, e aquele menino cresce, é batizado por João Batista. E aquele homem chamado Jesus Cristo Nazareno começa o seu ministério aos 30 anos. E a palavra de Deus vai dizer que ele começa a curar, a salvar, a restaurar vidas. Mas vai se dizer que com 33 anos, aproximadamente 33 anos e meio, ele vai comemorar a última Páscoa. Porque deveria ser concretizado aquilo que foi falado pelo profeta Isaías. Que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele fala para os seus discípulos preparar a Páscoa. A última Páscoa que ele celebraria, comemoraria com seus discípulos.
Então ele diz, vai até a cidade e encontrarás um homem com um cântaro, segue-o e ele vai mostrar um cenáculo. E diz, o mestre diz onde ele passará a sua Páscoa. E é mostrado um salão grande, onde é preparado a Páscoa do Senhor. Em João, o capítulo de número 13 vai dizer que quando estão todos reunidos, o Senhor Jesus Cristo pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos apóstolos. Oh, aleluia! Mostrando que ele mesmo sendo mestre fazia aquilo para dar exemplo. E a palavra de Deus vai dizer que ele lavou os pés de todos. Pedro ainda quis, oh, aleluia, negasse que o mestre lavasse os seus pés, mas o mestre disse, se eu não lavar os teus pés, não tenho parte contigo. Mas aí Pedro diz, então lava não só os pés, mas as mãos. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor lava os pés de todos os apóstolos. Diz, da mesma forma que eu fiz com vocês, vós farás uns com os outros. E depois desse ensinamento, o mestre vai dizer que aquele que põe a mão no prato é aquele que vai o trair. Todos os apóstolos ficaram orando um para o outro, sem saber o que o mestre estava dizendo, sem saber quem era aquele que ia trair o mestre, mas a palavra de Deus vai dizer que João, aquele cujo qual o mestre o amava, estava perto dele. E Pedro pergunta. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor diz para João, aquele que eu botar o bocado molhado é aquele que há de me trair. E a palavra de Deus diz que ele pega um bocado molhado do pão e dá para Judas Iscariotes, cujo qual Satanás entra dentro dele. E o Senhor diz, o que tem de fazer, vais e faze logo. E vai dizer que Judas Iscariotes, cujo qual já estava possuído, se retira da presença de todos. Então o Senhor começa a celebrar a Páscoa, começa a estar ali com seus discípulos em comunhão ao repartir do pão. Mas a palavra de Deus vai dizer, em Marcos, que depois de tudo isso ter acontecido, eles louvaram o hino. Marcos de número 14, versículo 26, depois de tudo ter acontecido, vai dizer que o Senhor louva o hino. E naquele momento o Senhor Jesus Cristo se retira diante de todos. Já foi falado para Pedro que ele ia o negar, mas o Senhor Jesus Cristo se retira e vai para o Getsemane orar. E o Senhor se arreparta, se afasta dos seus discípulos e começa a orar. Naquele momento ele se prostra com extrema agonia e começa a clamar ao Pai. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas, capítulo de número 22, lá no versículo 39 ao 46 em diante, diz que ele se prostra com extrema agonia, começa a orar. E a palavra de Deus vai dizer que chega um anjo para o consolar. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele começa a orar mais intensamente, que ele começa a ser afligido de tanto orar, ele começa a estar, oh, aleluia. Ele fica tão em extrema agonia que o seu suor se torna como gotas de sangue. Ele começa a ter uma reação chamada de catidose, cujo qual às vezes o couro cabeludo se delata por conta da extrema pressão que o indivíduo esteja passando, extrema agonia. E o Senhor começa a orar e o seu sangue começa a ser derramado naquele lugar. Começa a aflição do Mestre, começa a aflição daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus vai dizer que depois de ele ter orado, ele se levanta e vai até os discípulos e o encontram dormindo. Depois de tudo isso ter acontecido, vem Judas Iscariotes com os soldados e o beija. E daí o Senhor Jesus Cristo é preso e daí por diante começa o flagelamento, começa o espancamento, começa a humilhação sobre aquele que é o Senhor, o Filho de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que ele é posto diante do sinédrio, foi esbofeteado, foi machucado, foi ferido, onde no sinédrio batiam nele e dizia, profetiza quem te bateu. Depois dali foi levado a Pilatos, onde foi ordenado que ele fosse chicoteado. 40 chibatadas menos uma, e a palavra de Deus vai dizer que ele era chicoteado barbaramente.
Oh, aleluia. Vai se dizer que ele era espancado, chicoteado, onde os chicotes daqueles homens que flagelavam o Senhor Jesus Cristo tinha, oh aleluia, esferas de ferro e ossos pontudos que quando chicoteava o Senhor Jesus Cristo, a sua carne era dilacerada, oh aleluia. Depois de ter sofrido o espancamento, foi colocado uma coroa de espinhos sobre sua cabeça e daí ele é levado, carregando uma cruz pesada até o caminho onde ele ia ser crucificado. Ele sofreu por amor de mim, por amor de você. Não se esqueça que a sexta-feira, oh aleluia, onde celebramos a sexta-feira da paixão, foi o dia que o Cordeiro foi sacrificado por amor de mim, por amor de você. E ao chegar naquele lugar, vai dizer que ele foi pregado, pregos grandiosos ultrapassaram a sua mão e os seus pés. E mesmo o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado, oh aleluia, a palavra de Deus vai dizer que tinha um ladrão à sua direita e à sua esquerda. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo estando lá preso no madeiro, vai dizer que ele salvou. Porque um dos ladrões começaram a questionar o Senhor Jesus Cristo, salva-te a ti e salva-te a nós. Mas o outro ladrão vai dizer, mesmo nessa situação, não temes a Deus e de mestre. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus Cristo salva aquela vida, porque ele diz, hoje eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas não só isso, o Senhor Jesus Cristo também perdoou, porque a palavra de Deus vai dizer que mesmo ele estando crucificado, ele diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Também a palavra diz que ele consola, mesmo pendurado na cruz. Vai dizer que Maria chorava aos pés do Senhor e ele diz, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Mesmo o Senhor Jesus Cristo passando por todo o tormento, por tudo aquilo que ele veio a passar por amor de mim, por amor de você, mesmo crucificado, ele salvou, oh aleluia, ele perdoou e consolou. Oh, aleluia, até que chegou o momento que ele diz, está consumado, Pai, a ti entrego o meu espírito, houve trevas e até o centurião reconheceu que verdadeiramente este és o Filho de Deus. Oh, aleluia, não só comemoramos a paixão de Cristo, mas comemoramos o sacrifício do Cordeiro, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi crucificado por amor de mim, por amor de você. O sangue que foi colocado nos umbrais da porta na época de Moisés, hoje, o sangue desceu pela cruz do Calvário, e o sangue que desceu da cruz do Calvário é aquele que salva a minha vida, é aquele que salva a tua vida. Oh, aleluia! O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Então lembra-te disso, que o Cordeiro foi crucificado, não só hoje, na sexta-feira, mas todos os dias da tua vida. Porque ele se sacrificou por amor de mim, por amor de você. Oh, aleluia, guarda no teu coração que o sacrifício dele foi por amor a mim, por amor a você, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. Em Gálatas 3,13 vai dizer que ele nos livrou da maldição sendo maldito, oh, aleluia, porque a palavra de Deus vai dizer que todo aquele que era pendurado no madeiro era feito maldito. O Senhor Jesus Cristo foi feito maldito por amor de mim, por amor de você, ele foi crucificado, derramou o seu sangue para me salvar e para te salvar. Então guarda isso no teu coração, porque ele morreu por amor de mim e por amor de você. Aleluia, glórias a Deus. Então todos os dias celebra a salvação que veio através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fique em paz e Deus te abençoe. Guarda esta palavra no teu coração. E lembrando, Jesus Cristo te ama muito. Fique em paz e Deus te abençoe.